nessa noite eu tive um sonho. E nesse sonho, uma voz, não uma pessoa, não vi ninguém, mas uma voz falava para mim: Rubenita concebeu e deu à luz a um filho, e o seu nome foi chamado Lucas. Meu nome é Rubenita, eu frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Vila Planalto e quero dividir com vocês, compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu filho Lucas e da nossa família. Essa história tem muitas etapas, mas em cada etapa a gente vivenciou um milagre. E começa no milagre da concepção, quando, depois de 7 anos de relacionamento, eu e meu esposo, que já convivemos há 23 anos, nós decidimos que era hora de formar uma família. E o relógio biológico da mulher começa a falar alto, então eu entendi que a gente precisava dar um passo adiante para formar essa família. E depois que nós nos casamos, em 2007, comecei a fazer algumas análises clínicas e entender que já os hormônios não estavam mais na mesma fase e não sabia se seria assim tão fácil para conceber e para engravidar. E realmente, depois de visita a 3, talvez 4 médicos, os que me deram a melhor chance de engravidar, um deles me deu 0,5% de chance. Disse que seria muito difícil porque os meus hormônios já estavam entrando em fase de uma mulher, por exemplo, na pré-menopausa, o que para mim foi até uma surpresa. E eu fiquei bem preocupada e comecei a brigar com Deus, na verdade. Comecei uma briga interna. E diariamente falava com Deus: como não vou engravidar? O Senhor me deu um marido, me deu um esposo, uma casa, uma profissão, e não vai completar a minha família. Eu sempre entendi que família completa tem filhos. E junto com isso eu sempre carreguei o sonho de ser mãe. Apesar de ter me dedicado muito à vida profissional, eu sempre fui muito família, sempre quis estar muito perto dos meus irmãos, da minha mãe. E entendia que estava alguma coisa faltando ainda. Então começou a vir no meu pensamento: olha, você quer ser mãe, você está brigando com Deus, mas tem 17 anos que você está afastada dos caminhos do Senhor. Você acha que as coisas funcionam dessa forma? Você vem aqui, bate na porta e eu sou aí um causador de milagres para aqueles que não querem a minha proteção e não querem minha companhia. E veio um peso na consciência, assim, e falava: poxa, você quer engravidar? Você ainda toma bebida alcoólica, você faz algumas coisas que não vão ajudar o seu corpo a funcionar como deveria para que você possa conceber. E entre essas coisas, eu li um trecho de um livro que falava que uma mulher, para ela conceber, ela tem que estar em equilíbrio emocional, espiritual, físico. O físico estava precisando melhorar, mas o espiritual estava nota 0, né? Porque eu não frequentava mais a igreja, as minhas orações eram uma vez a cada mês, quem sabe, mas me achava no direito de brigar com Deus. Então eu comecei novamente a buscar Deus, comecei a frequentar a igreja e chegou um dia que eu falei com o Senhor, me rendi a Ele e falei: Senhor, eu quero ser mãe. E tudo que o Senhor colocar no meu coração que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo e o meu sonho de ser mãe, eu vou fazer. E falei com Deus. Muitas mulheres, elas concebem, jogam os filhos fora, outras dão para adoção, outras abortam. Ficava brava, mas nesse dia eu falei: Senhor, eu quero um filho para dedicar ele para os seus caminhos. E ele vai seguir os seus caminhos. E a partir desse dia, eu comecei a me dedicar mais à comunhão com Deus e falar mais com Ele. Começaram a surgir
no meu pensamento coisas que eu deveria fazer. E parece que ele me guiava para aquilo que eu precisava ler. Você precisa perder peso, você precisa ter uma alimentação saudável, não mais beber bebida alcoólica. E exatamente como surgia e ia acontecendo na minha vida, e eu nem tinha vontade de tomar aquelas bebidas mais, ou qualquer outro tipo de alimentação, carne, eu tirei enlatados, lácteos, eu tive uma alimentação que, vamos dizer assim, foi totalmente detox. Fiz uma higiene corporal, mental, de comungar com Deus, ler a Bíblia e fazer com que meu corpo e que o meu espírito tivesse ideal para receber uma nova vida. E foi tão interessante que a gente começou, em paralelo, a fazer uma poupança para recorrer à reprodução assistida. E uma noite, em um programa, depois de um programa de sábado na igreja, que era próximo ao Dia das Mães, que contava a história de Ana e como ela deu a vida a Samuel e como Deus fez um milagre na vida de Ana. Nessa noite eu tive um sonho. E nesse sonho, uma voz, não uma pessoa, não vi ninguém, mas uma voz falava para mim: e Rubenita concebeu e deu à luz a um filho, e seu nome foi chamado Lucas. E eu sentei na beirada da cama, era escuro ainda, eu falei para meu esposo: a gente pode suspender a poupança que nós vamos engravidar. Não passaram 2 meses, eu fiquei grávida. E aí comecei a questionar Deus novamente, como que eu tinha ficado grávida de gêmeos e ele tinha me prometido Lucas. E foi interessante que numa ultrassom, numa visita ao médico para fazer uma ultrassom de 14 semanas, que é comum as mães fazerem aí a translucência nucal, a médica olhou as 2 crianças, os 2 fetos, falou muito do Lucas, como que ele estava, que estava saudável, que estava crescendo, os batimentos cardíacos estavam bem, e voltou no outro bebê e falou para nós que esse bebê tinha ido a óbito na 12ª semana por insuficiência cardíaca, talvez, ou algo do tipo. Mas isso mexeu muito comigo, mas a médica me lembrou, porque era a mesma médica que fez a primeira ultrassom que revelou a gravidez. Ela falou assim: olha, você disse para mim que o que Deus fizesse por você estava bom, porque você tinha pedido que queria ficar grávida. Então foca no seu filho que está bem, foca no bebê que está bem, que a gestação vai progredir. Foi legal. E o outro médico que acompanhava a gravidez falou: olha, a gente não precisa entrar com antibiótico, não precisa entrar com nada, você está bem. E o outro bebê são bolsas separadas, então não vai interferir na gravidez um do outro. Pois bem, mas para minha surpresa, com 23 semanas de gravidez, eu entrei em trabalho de parto, tive dilatação, tive um pouco de contração, e a bolsa do bebê que estava em óbito rompeu. E com esse rompimento eu fui para o hospital e assim, foi bem desesperador, porque eu vi aquele bebezinho assim na minha mão, ele abortou na minha mão, e até passou pela minha cabeça, como que algumas mães têm coragem de abortar? Porque era tão pequenininho e ali eu vi os 2 olhinhos, a boca, o nariz, tinha 10 centímetros, mas os 5 dedinhos, os 5 dedos do pé, eu falei: gente, como pode isso acontecer? E eu achava que ali o sonho de ser mãe ia acabar naquele dia. Mas aí o médico falou: olha, misteriosamente, porque a literatura médica não explica isso, ele falou: o seu útero fechou, o trabalho de parto cessou e o seu outro filho vai continuar gestando. Aquilo para nós assim foi algo encantador, sabe? Sobrenatural. Não tinha muito como explicar. Então aconteceu o primeiro milagre, o segundo milagre, na verdade, que o primeiro foi eu ficar grávida. O segundo foi o útero fechar e o Lucas continuar. Mas após 20 dias, o médico disse que colonizou uma bactéria e dessa bactéria fez a placenta envelhecer e a bolsa que estava o Lucas rompeu também. E aí eu entrei em trabalho de parto
e ele já estava com 26 semanas de gestação. Então teve um trabalho de parto difícil, a gente já marcou o parto rapidamente, mas não podia ir em 72 horas antes disso, não podia fazer, teve que ser cesariana, porque ele não conseguia nascer sozinho. E foi interessante que eu já mais dedicada nas coisas de Deus, eu não tive medo. A partir daí eu não tive medo depois que o Lucas começou a gestar. E ele me deu uma tranquilidade muito grande. Mas no dia do parto, que aconteceu no dia 7/11 de 2008, há 14 anos atrás, o médico falou assim para mim: você tem um mioma. Eu falei: aproveita que já está fazendo a cesárea e já tira esse mioma. Quando ele cortou, esguichou sangue para todo lado. Eu entrei em hemorragia e tive um choque hipovolêmico. A minha pressão foi a 8/4. Tiveram que vir outras enfermeiras colocar acesso nos meus braços para correr líquido para eu não entrar em parada cardíaca. Eu tinha um risco também de morte naquele momento por conta da hemorragia. E o Lucas também nasceu em parada cardiorrespiratória. Ele nasceu sem respiração, precisou ser reanimado. Ele nasceu com 910 gramas, 34 centímetros, muito pequenininho. Eu não vi o Lucas no momento do parto por conta da minha condição e da condição dele, que eles precisaram correr com ele para neonatal. A única pessoa que viu o Lucas foi meu marido, meu esposo, e a minha irmã, que depois foi lá na neonatal visitá-lo. Ela chegou e falou assim: ele tem a cabecinha do tamanho de uma bola de tênis. E aí descreveu ele, falou: ele nasceu cabeludinho, mas o pezinho dele era muito pequenininho, o pé dele era menor do que meu polegar. E assim, foi um trabalho intenso, a saga da neonatal, ele teve que fazer uma correção de PCA, porque o canal arterial era aberto. Foi para a Santa Casa, fez essa cirurgia, voltou depois de 72 horas, já sem risco de vida, para sair do tubo. Ele só saiu do tubo depois de 49 dias. E isso ficou mais 74, deu 74 dias de neonatal no total, tirando o tubo, colocando catéter, fazendo CPAP para ele aprender a respirar sozinho e depois a sessão de desmame do oxigênio. Com essa questão do oxigênio, a gente só foi fazer o fundo de olho depois de 90 dias, que é o exame que olha o desenvolvimento da retina e do olho do bebê. E nesse dia, com 3 meses já de vida extrauterina, nós descobrimos que o Lucas tinha uma retinopatia da prematuridade severa, de grau bem avançado. Existe grau de 1 a 5, o grau do Lucas estava entre 4 e 5. Fez laser para tentar corrigir, fizemos cirurgia em Belo Horizonte, 2 no olho esquerdo, para tentar reverter o descolamento da retina, mas não havia condições e nem tem tecnologia hoje que faça com que o Lucas venha a enxergar. Então nós começamos a focar no desenvolvimento do Lucas de outras formas e a gente foi vendo a mão de Deus, como que ele faz a gente entender os porquês e os motivos de que uma criança igual o Lucas, precisando de tantos cuidados, e como ele me devolveu a fé através da vida do Lucas, me fazendo descobrir que o desejo de ser mãe já tinha sido suprido. Eu só queria ser mãe. E essa vitória ele já tinha me dado. E ele falava assim no meu coração: seu filho te chama de mãe. Ele aprendeu a te chamar de mãe. Era isso que eu queria ouvir. Eu queria desenvolver a minha família ouvindo uma criança me chamar de mãe. E é tão engraçado que às vezes eu falo assim: nossa, eu ensinei tanto o Lucas me chamar de mãe. Tem hora que eu falo assim: para um pouco, né? Porque tanto mãe. Eu falo: menino, você não aprendeu a falar pai, só sabe falar mãe? Mas é tão bacana que um dia, das inúmeras pessoas que Deus coloca na vida da gente para a gente enxergar situações e a gente poder motivar, eu vejo que o Lucas, ele é uma chave. O Lucas, ele abre portas. Ele nunca fechou uma porta.
Qualquer lugar que eu vá, se eu tiver com o Lucas, eu consigo passagem. E é tão bacana, um dia foi um senhor na nossa casa fazer um serviço de pintura, e a gente tem alguns momentos do luto, quando a gente descobriu que o Lucas seria realmente uma criança cega, alguns momentos do luto que a gente pergunta por quê? O que eu fiz de errado? O que o meu esposo fez de errado? A gente esquece que nós já, de nascer, somos um milagre. Mas a gente esquece também que no decorrer do tempo pode acontecer qualquer coisa e em nenhum momento da vida dá para dizer assim, olha, você pode acostumar com esse mundo que ele é assim mesmo. E esse senhor olhou para nós e falou assim, não sei se você já leu a passagem bíblica que diz que o Lucas é desse jeito para que se manifeste a glória de Deus através da vida dele. Então é essa esperança que eu alimento todos os dias. E o desenvolvimento do Lucas se tornou muito mais leve, muito mais fácil por acreditar que Deus guia todos os caminhos. Cada vez que eu não sabia o que fazer e eu perguntava para Deus, vinha uma resposta. E Ele colocou pessoas na nossa vida, pessoas que vieram para fazer terapia com o Lucas. Antes da gente contratar aquela pessoa para fazer o trabalho com o Lucas, passava um pouquinho, a gente descobria que aquela pessoa tinha fé em Deus, que aquela pessoa podia contribuir com a nossa espiritualidade ou que a gente pudesse contribuir com a espiritualidade daquela pessoa porque se aproximou do Lucas. E eu percebi que Deus fez com que o Lucas se salvasse, porque o grande motivo do Lucas estar hoje, com 14 anos, como desbravador, louvando, ele é dedicado no serviço da música, ele tem uma facilidade enorme de decorar versículos, que o Lucas aprendeu a orar para que eu possa fazer isso junto com ele. E o mais importante, eu acho que Deus sabe ou sabia que em algum momento eu poderia desfalecer da minha fé. E com o Lucas eu tenho um propósito. E o grande propósito de Deus realizar o meu sonho de ser mãe através da vida do Lucas é para que um dia eu possa entrar de mão dadas com ele e com meu esposo nos céus, com o Lucas enxergando o rosto de Jesus. Eu entendo que para qualquer pessoa que estiver passando por um momento difícil, por uma luta, seja pela perda de um filho, pela vontade de ser mãe, ou seja porque perdeu o emprego, ou porque as coisas começam a dar errado e a gente acha que está dando errado, mas Deus está preparando a gente para coisas maiores, que a gente não perca a fé, que a gente tenha esperança, porque o único que pode colocar a gente no caminho, na trilha certa, é o Deus de todas as coisas, que pode todas as coisas. Se Ele pode salvar a vida de um bebê que Ele prometeu que ia me dar, Ele também pode salvar a vida de qualquer pessoa e Ele pode dar para você qualquer coisa que você entenda que está faltando e que Ele saiba que é para o seu futuro, para o seu bem e que venha para a eternidade. Essa é a história do Lucas.